Sejam bem-vindos a mais uma edição do MesaCast Estação X, a parada que te conta tudo sobre extensão universitária. Meu nome é Tainá Santana e estou aqui com o professor Raul Borges Guimarães, pró-reitor de Extensão Universitária e Cultura da Unesp, falando diretamente do estúdio da TV Unesp. E aí, Raul, como está para hoje? Animado? Eu estou animado, Tainá. Hoje nós vamos fazer uma relação entre a extensão e a sustentabilidade, né? Quer dizer, como é que a gente olha para as gerações futuras? Então, acho que vai ser bem interessante. Eu concordo, acredito que vai ser um papo incrível. E é sempre bom lembrar que, além da TV, vocês podem nos acompanhar também pelo seu stream de áudio favorito ou nos assistir pelo YouTube da PROEC. Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades e não perder nenhum episódio. No episódio anterior, conversamos sobre a Agenda 2030 e vimos que ela está relacionada diretamente com a sustentabilidade. Hoje vamos continuar falando sobre a extensão universitária e sustentabilidade, mais especificamente sobre o papel da agricultura familiar para a promoção de um mundo mais sustentável. Vamos lá, Raul? Pode apresentar nossos convidados de hoje? Vamos lá. Hoje nós trouxemos a Sabrina Diniz, né, atual superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né, o INCRA de São Paulo. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Raul, Tainá. Obrigada aí pelo convite. A gente que agradece. E temos aqui o professor Pablo Vargas, da Unesp de Registro. Tudo bem, Pablo? Tudo jóia, Raul. Agradeço também a você, a Tainá, toda a equipe pelo convite. Então vamos lá, né? A gente estava dizendo a importância da extensão, né, na agenda da sustentabilidade. Né? Quer dizer, quando a gente está falando da sustentabilidade, a gente está pensando num desenvolvimento, pensando nas gerações futuras, né? E não tem como discutir isso sem falar da agricultura, né? Então eu queria que a Sabrina contasse um pouco, assim, a partir da sua trajetória, né? A gente estava vendo que a sua formação no direito, e como que você foi chegando nesse trabalho com a agricultura familiar. Bom, na verdade, desde a faculdade, justamente na faculdade, pude ter contato, eu fiz faculdade de Direito no Rio de Janeiro, eu pude ter contato com trabalhadores sem terra, né? Foi um trabalho de um professor, justamente na extensão, em que me fez ter um contato inicial com os acampamentos do MST no estado do Rio de Janeiro, isso há mais de 20 anos atrás. Quer dizer, nasceu num projeto de extensão, seu interesse. Exatamente, Legal. num trabalho de extensão da universidade, eu estudei na Unirio, né, e com o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, lá no Rio de Janeiro. Então, a partir daí, eu comecei a participar da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, apesar de ser estudante de Direito, eu comecei a participar da rede e comecei a atuar, então, junto com os movimentos populares. Começou através de um estágio, alguma coisa assim. Foi um trabalho direto nos acampamentos, na verdade, né? Ainda tinha ocupações de terra e aí, nesse período, a gente tinha muito caso de despejo e eles precisavam de um atendimento que a gente chamava de escritório modelo, que muitas universidades colocam como parte da pesquisa, mas, na realidade, acaba sendo um trabalho de extensão, porque tem um trabalho diretamente com a comunidade, né? E aí a gente começou a atuar nesses casos, nos núcleos de assessoria jurídica popular, né, que hoje tem em várias universidades, com o movimento social. E aí eu comecei a minha militância com os movimentos sociais e, a partir daí, comecei a advogar para sem terra, quilombola, indígena, caiçara. Mas quando você entrou na faculdade de Direito, te passava pela cabeça que você ia tomar esse rumo? Não, não, na verdade, quando eu entrei, eu sempre fui muito ativa no movimento estudantil, secundarista, então sempre tive uma militância política bastante ativa, mas nunca com os movimentos populares, né? A partir do movimento estudantil. E aí, de fato, apesar de ser o que a gente chama de primo pobre da faculdade, a extensão, né? Sempre deram mais valor para ensino e pesquisa, e a curricularização da extensão agora ela vem a fortalecer isso, é fundamental para a gente. Então, esse pé fora da universidade, nas comunidades, junto aos povos que necessitam da universidade para que ela cumpra a função social, atuando junto com eles, é fundamental para o desenvolvimento dessa sociedade. Então, foi isso que fez com que eu me aproximasse dos movimentos populares, e isso faz com que hoje eu esteja aqui na superintendência do INCRA de São Paulo. Isso é importante, né? Para o INCRA, essa sua experiência, né? Porque, digamos, o INCRA
você encontrou um INCRA bastante desestruturado, não? Sim, sem dúvida. Assim, é uma preocupação do governo federal, né, do presidente Lula, que as pessoas que ocupem os cargos públicos elas tenham, de fato, um compromisso e um contato direto com as populações, com os movimentos populares que atuam nos temas, né? Então, quando a gente assume o INCRA esse ano, eu assumi em março, 8 de março, eu cheguei no INCRA, a gente encontra uma política de destruição, não foi só da educação, da universidade pública, mas uma destruição do próprio órgão, né? Há mais de 3 anos o INCRA estava com um prédio interditado, estava fechado, sem receber gente. Então, a gente conseguiu desinterditar em 1 mês e meio. Em abril estava desinterditado o prédio. Então, imagina como que estava a situação de mais de 3 anos de um prédio interditado, sem os servidores estarem presentes lá para atender o público, sem estar muito presente nos assentamentos, né, que foram muito abandonados também nos últimos 6 anos. Agora, assim, no INCRA hoje você está falando, qual o universo de agricultores assim, que você está trabalhando agora? Então, quando a gente fala INCRA, da Superintendência de São Paulo, né? Sim, o INCRA, ele é o órgão responsável pela realização da reforma agrária, né, no país, e a gente tem as superintendências estaduais, né? Então, a gente tem o INCRA nacional, temos o presidente do INCRA, que é o César Aldrigue, maravilhoso, super comprometido, e temos os superintendentes regionais. Inclusive, no Sudeste, as 4 superintendentes são mulheres. No Sudeste, temos 5 superintendências de mulheres. As 4 do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, e a superintendente do Distrito Federal. Então, somos 5 mulheres nas superintendências do INCRA. E o INCRA, ele atua com assentados e assentadas da reforma agrária. Então, a gente tem a agricultura familiar, que é um universo maior. Então, você pega todos os indígenas, quilombolas, todos os agricultores familiares, pequenos proprietários, pequenos poceiros, que atuam com a sua mão de obra familiar na terra, são agricultores familiares. E uma parcela pequena desses agricultores familiares são os assentados e assentadas de reforma agrária. Então, a gente tem hoje mais de 100 assentamentos no estado de São Paulo, o INCRA, nas áreas que foram originárias de desapropriações de terras particulares ou de regularização fundiária de terras públicas federais, que é o caso de Iaras, no Núcleo Colonial Monções. Nossa, incrível. Fica até difícil, né, fazer pergunta assim com um currículo desse. Imagina! E você, Pablo, pode nos contar também um pouco da sua trajetória até aqui? Ah, claro, Tainá. Bom, eu tenho minha formação em Minas Gerais. Eu fiz o curso de Engenharia Agronômica na Universidade do Estado de Minas Gerais, né, na unidade de Passos. Terminando, né, durante, na verdade, minha graduação, eu me apaixonei pelo cultivo de hortaliças. E quando a gente fala de cultivo de hortaliças, a gente necessariamente ou quase sempre está falando de agricultura familiar, porque são os agricultores familiares que produzem a grande quantidade de hortaliças que nós consumimos diariamente, né? Então, eu sempre tive uma relação muito próxima desde a graduação com essa área, com esses agricultores. Depois, eu também me apaixonei pela pesquisa e fui me enveredar pela pesquisa, pela pós-graduação. E aí eu consegui fazer meu mestrado e doutorado na Unesp de Jaboticabal, né, na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal. E lá também, durante a minha formação, eu também tive a oportunidade, por meio da minha orientadora, que ela era muito ativa na parte de extensão. Então, a gente trabalhou muitos projetos de hortas, né, no entorno de Jaboticabal, ou mesmo hortas urbanas. Então, ali eu já estava fazendo minha formação, né, em pesquisa, mas também eu estava sendo formado, mesmo que inconscientemente, né, por meio das ações da professora Leila, né, também nessa área de formação, na área da extensão, né. Depois eu voltei para Minas. Terminei minha pós-graduação e voltei como... Você é mineiro? Eu sou mineiro. Eu voltei para Minas Gerais e aí naquela universidade que eu me formei na graduação, eu voltei como docente. Passado 4 anos em Minas Gerais, eu fui aprovado num concurso na Unesp para registro. E aí, chegando em registro, é uma região muito peculiar do estado de São Paulo, né, com as suas características muito próprias, e aí eu fui ter contato novamente com os pequenos agricultores. E aí são os agricultores familiares, caiçaras, quilombolas, que formam aquela comunidade. Tainá, vem que interessante, quer dizer, os dois, um pela via produção, né? Sim. Um engenheiro, e já a Sabrina pela política. Sim. Aí acabaram chegando no mesmo sujeito, que é o da agricultor, né?
Então, Eles trabalham com assuntos muito parecidos, E né? Assim, acabou então, chegando, estão ali né? conectados. Sim, interessante. Nossa, isso é incrível. E mediado pela extensão. Né? mediado pela extensão, com Tanto- certeza. Interessante, né? Eu fiquei muito curiosa porque eu sou também uma pessoa que cresceu, assim, basicamente dentro do movimento estudantil, né? Eu participei do movimento secundarista e acho que ele foi muito importante também para eu estar onde eu estou hoje, né? Para eu também estar dentro da universidade. E dentro da universidade a gente também procurar esses espaços, essas atividades de extensão para propor ali novas políticas, né, principalmente. Então, eu queria perguntar para você, Sabrina, como que foi essa experiência, assim, esse primeiro contato que você pode contar para a gente um pouco mais sobre? Com o movimento social, quando eu era Sim, estudante? e dentro da extensão também. Sim. Então, na realidade, eu tive, foi um contato assim maravilhoso. É revolucionário você ter uma militância no movimento estudantil e você, a partir daí, conseguir, a partir da universidade, ter o contato com um movimento popular organizado, porque você começa a ver outras realidades. Outras formas de se né? organizar politicamente. Outras formas de se organizar. Você começou no ensino médio a militância? Eu comecei no ensino médio, lutando para fazer um grêmio na minha escola. Comecei no Eu ensino também. médio. Eu fiz um grêmio, era um grêmio só de mulheres. Era uma Olha. chapa que eu participei na Você é ETEC. de uma outra geração, meu amor. Maravilha. Mas eu fui a presidente do centro acadêmico, e a primeira mulher presidente do centro acadêmico, Legal, onde olha só. eu estudei da Unirio, né? Do Centro Acadêmico de Direito da Protagonismo das Unirio. mulheres. Pois é. Isso, de fato, o movimento estudantil ajuda a gente bastante a abrir a nossa cabeça para o mundo, né? Então, eu acho que a experiência de uma militância política, seja ela em qualquer espaço que for, ela é fundamental para a gente se construir como cidadão, né? E como conseguir enxergar o outro. Mas aí você tem o contato com a outras forma de experiências. organização política do movimento. Do movimento social, que Que é é bem diferente. diferente do movimento estudantil. É uma organização mais hierarquizada, tem um fundamento teórico, inclusive, no formato da organização, de coordenação, das direções, das assembleias que elegem os seus representantes. Então, tem toda uma hierarquia que é construída de baixo para cima, então que tem legitimidade nas suas direções, né? Da direção regional, estadual, nacional, enfim. E aí essa experiência também faz com que a gente desenvolva o nosso pensamento em relação à necessidade da organização e da luta para poder conquistar os direitos, né? Foi Legal. muito nesse E sentido. no caso do Pablo, eu queria saber, você no contato com esses produtores, mudou um pouco a sua visão também de mundo, sua visão política mesmo? Claro, com certeza muda, né? Porque a gente acaba conhecendo outras realidades e vivenciando com eles essas outras realidades. E aí você coloca na posição ou no lugar deles, né? Uma relação de empatia, e ele começa a compreender melhor, né? Tudo aquilo que eles passam, as necessidades, e como a universidade pode então chegar até eles, juntamente com eles, para melhorar certas situações ou certas condições, né? Então, acho que é fundamental essa questão também. Eu acho que o Pablo toca num aspecto fundamental do que a gente chama de extensão, né? Porque é você se colocar no lugar do outro. Com certeza. Então, eu vou tentar olhar como é que o mundo na perspectiva, né, desse outro. Senão, Com certeza. se é só a gente que tem a razão, não existe extensão. Não existe. Não é extensão. E se for somente transferir aquilo que a gente acha que eles precisam, né? Às vezes não é daquela forma, né? A gente não constrói a partir disso, né? Porque é uma outra realidade. E uma outra forma de conhecimento. E outra forma de que não é o conhecimento. conhecimento da universidade, mas é o conhecimento da vida, né? Então é uma troca de conhecimento, a extensão. Não é Mas levar o conhecimento. você percebe na produção o protagonismo das mulheres também? Como no campo da política? Principalmente nessa vivência que eu tive, que eu tenho, né? Que eu tive, estou tendo e continuarei tendo, se Deus quiser, o protagonismo nessas comunidades que eu tenho atuado, né? Numa última atividade que a gente fez em um quilombo, praticamente a grande maioria eram as mulheres. O ponto focal dentro do quilombo é uma jovem quilombola, né? Então a gente vê esse protagonismo com certeza, né, das mulheres nessas comunidades, seja ela quilombola ou de agricultores familiares, a gente vê esse protagonismo.
que a gente está querendo, né, Tainá? Sim. Esse programa, a gente quer conversar com essas juventudes, né? Exatamente então, isso. Essa juventude dos quilombolas também é muito importante de estar vindo para a universidade, dialogando com a gente, né? Sim, e a partir dessas realidades, assim, Sabrina, você acha possível que a Unesp possa avançar nessas atividades extensionistas com a agricultura familiar e a sustentabilidade? Sem dúvida, sim. É uma política, inclusive, do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que hoje quem ocupa o cargo de ministro é o Paulo Teixeira. É uma política investir na extensão rural com as universidades. Para a gente é fundamental que, ao invés de empresas que vão para as comunidades fazer a extensão rural ganhando um ou outro edital, que as universidades façam isso, porque o interesse da universidade é o interesse público, não é o interesse privado, o interesse do lucro. Então, a gente tem tido um estímulo para isso e a relação com a sustentabilidade é direta. Hoje não tem como a gente falar em agricultura, em reforma agrária, sem pensar na questão ambiental. A gente hoje no INCRA está formando uma equipe específica para trabalhar a transição agroecológica nos assentamentos. Porque não tem como falar de futuro se a gente não pensar na questão ambiental e da sustentabilidade. Vê só o calorão que a gente está passando por esses dias e o frio que vai vir agora em São Paulo. Enfim, tudo isso está relacionado. E a agricultura tem uma grande responsabilidade nisso. Se não alterar essa forma de produzir, não tem sustentabilidade, né? Não sei se o Pablo tem alguns exemplos para citar, porque você tem, duvido, alguns projetos importantes, né, nessa linha. Sim, desde a minha chegada no Vale do Ribeira e em contato com essa nova realidade, né, eu passei um bom período tendo conversas, numa relação dialógica com todas essas comunidades do Vale do Ribeira, para tentar identificar problemáticas juntamente com eles e a partir disso, propor alguma intervenção, né? Então, desde lá de 2013, já faz um bom tempo, nós identificamos nessas comunidades que eles estavam perdendo o que nós chamamos de variedades locais, né? Que seriam aqueles alimentos que são base da alimentação dessas populações, né, do Vale do Ribeira. Então, dentro da minha área de atuação, né, nós conversamos e nós identificamos a potencialidade de fazer uma pesquisa levantando os materiais ou as variedades locais de batata doce. Então, nós fizemos esse levantamento, então nós percorremos todo o Vale do Ribeira, né, aldeias indígenas, quilombolas, caiçaras, agricultores familiares. Nós fizemos coleta desses materiais, nós caracterizamos esses materiais, nós fizemos um boletim depois de caracterização desses materiais e nós mantemos um banco de germoplasma, que nós chamamos tecnicamente de banco de germoplasma dentro da universidade. E anualmente o que nós fazemos? Né? Nós multiplicamos essas ramas de batata doce e nós levamos todos os anos no mês de agosto na feira de troca de sementes crioulas do Vale do Ribeira. Então lá nós... Vocês têm um viveiro lá em Registro ou em Botucatu? Em Registro. É em Registro. Uhum. É que eu mantenho uma cópia, porque se acontecer alguma coisa lá, eu tenho sempre uma cópia. Nós chamamos de cópia, né? Uhum. Mas a ideia é o quê? A partir do momento que eles começam a perder esse alimento tão tradicional, que eles mesmos selecionaram aquelas de coloração tal, coloração mais branca, de polpa creme, de polpa roxa, e eles acabam se perdendo. Foi o que nós identificamos nessa relação com a comunidade, e nós identificamos que era possível nós, né, contribuirmos fazendo extensão... Para manter a diversidade. Nós estamos falando da diversidade. Da diversidade alimentar. Não tem sustentabilidade sem diversidade, né? Ecológica. Nós estamos falando. Com certeza. Então. E perdendo esses materiais, a gente perde aí muitas características, que são características até culturais. Hábito de consumir, por exemplo, a batata doce numa festa que tem no quilombo do Ivapurandu, que todo mês de junho ou julho eles têm uma festa onde um dos alimentos é a batata doce cozida, que eles fazem uma festa lá. Então, não é só alimentar, é uma questão cultural também a manutenção disso. Então, todos os anos a Unesp está presente nessa feira, fazendo o que nós chamamos de reintrodução, né? Então, nós expomos lá os materiais e aqueles quilombolas que querem pegar e levar para a sua comunidade ou qualquer outra população, né? Pega uma amostra, leva, cultiva,
né? E aí eles vão mantendo o que nós chamamos essa variabilidade genética, né? Essas variedades crioulas nas próprias comunidades, com o nosso banco que nós temos na Unesp de registro. Muito legal. Eu tive lá na Feira de Sementes do Vale do Ribeira. Eu tive. Que legal, né? Muito. E, Pablo, qual que é o papel dos estudantes, assim, nesse seu projeto? Eles esteve envolvidos desde o primeiro momento, né? Desde a parte da coleta, né? Depois que nós estabelecemos a atividade de pesquisa, eles estiveram presentes desde a fase de coleta. Então, eu tive 2 alunos muito próximos na fase de coleta, manutenção e avaliação. E depois nós tivemos um projeto que eu denominei Batata Doce do Vale do Ribeira, pesquisa e extensão andam juntos. Porque, na verdade, você não sabe aí onde que é a extensão, onde que é a pesquisa. Sim. Elas, indissociabilidade, você traduziu elas perpassam de forma mais direta. E mais ainda, hoje esse banco de germoplasma que a gente tem, essa atividade que a gente tem, altera, né, a curricularização do ensino, porque aquilo que a gente fez, né, aquelas experiências que a gente fez e está executando, é o modelo de ensino que a gente usa como exemplo para os nossos alunos, para a formação dos nossos alunos. Então, a pesquisa e extensão também trabalha no ensino. Então, na formação do Na aluno. Formação. Eu acho isso tudo fascinante. Eu não sei o que pensa Eu também. a Tanâsia, porque eu sou completamente urbano, né? Então, essa vida do campo eu acho fantástica. Você é muito da cidade também? Eu sou da cidade também. Porque os seus pais, avós da cidade, porque os meus são. A gente é tudo... eu sou do interior de São Paulo, né? Mas cidade, né? Cidade. Então eu acho fascinante, não, essa diversidade que tem. Sim. Como que as comunidades tradicionais estão relacionadas com o meio ambiente? Bom, elas têm uma relação muito interessante com o meio ambiente, porque elas consideram o ambiente ou todo o entorno deles como parte da produção. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pensa que tem que ser rentável, tem que ser economicamente viável, tem que ser socialmente justo, mas também tem que ser ambientalmente correto, né? E o que nós vemos nessa forma desses agricultores, dessa agricultura de populações tradicionais, é que eles têm uma preocupação e uma percepção muito grande na manutenção, na conservação dos recursos naturais. Não é fato que, por exemplo, no Vale do Ribeira, que nós temos uma grande concentração de comunidades tradicionais, que lá está a maior extensão de Mata Atlântica contínua do país, né? Então, eles conseguem, através do conhecimento que vem de geração por geração, produzir alimentos, se sustentar com esses alimentos produzidos e mesmo assim, conservar o ambiente no seu entorno. Nós vemos, né, os recursos hídricos tendo muita atenção dessas comunidades. Eles cuidam das nascentes. Assim, cuidam da nascente, preservam a mata, né? Então, eles têm uma relação muito interessante com a mata, um sistema de cultivo muito peculiar, né? Onde eles trabalham com a mata. Então, eles têm um sistema chamado de coivara, onde eles derrubam, por exemplo, um pequeno fragmento, cultivam ali por um período curto e só vão voltar ali 10 anos depois, né, quando a mata já regenerou e tudo, né? Então é um sistema muito peculiar e que nós temos que aprender com eles, né? Nós temos que aprender todo esse conhecimento que eles vêm gerando empiricamente durante todos esses anos. São gerações e gerações. Gerações. Porque é um conhecimento bem refinado, assim, o passarinho, o vento que muda de direção, são coisas essas assim, pequenas né? percepções, né? Que nós, numa agricultura mais tradicional, a gente tem tudo muito compartimentalizado, plantar em tal época, fazer intervenções que normalmente as grandes... Adubo químico em tal época, pesticida, toda essa coisa, né? Tudo muito num calendário. Eles não, eles têm essa percepção e essa relação com o ambiente muito aguçada, né? Por esse histórico que vem passando de pai para filho de anos, né? Você está há quanto tempo na região de Registro? 12 anos. 12 anos. Já deu para conhecer um pouquinho, né? Já deu para conhecer bem
como eles trabalham essa relação com o ambiente. Né? É muito interessante como eles trabalham isso. E é muito importante que a universidade esteja próximo, até para, como eu disse, né, anteriormente, trazer, né, esse conhecimento para dentro da universidade e apresentar uma realidade diferente daquilo que tradicionalmente não se trabalha dentro dos cursos de agronomia pelo país. Isso acabou mexendo no currículo? Como é que foi isso? Você mexeu? Não? Com certeza. Disciplinas? Mexeu conteúdos de disciplinas, com certeza. Há pouco tempo nós passamos por uma reformulação do projeto político-pedagógico, onde foi inserido a extensão, né, a extensão universitária dentro, né, do nosso plano pedagógico, e aí todos os docentes, né, tiveram a oportunidade de se retrabalhar, né, a questão dos conteúdos. E nós, até então, não tínhamos, dentro de registro, né, que nós estamos inseridos ali no meio, cercado, nós não tínhamos conteúdos, né, que nosso currículo era de 2008, nós não tínhamos conteúdos com vertentes na agroecologia, na produção orgânica, né? Então foi a oportunidade, né, de inserir a agrofloresta dentro do currículo, e agora nós estamos caminhando, talvez não na velocidade necessária, mas é um processo, né? É um processo. Às vezes ele acontece de forma mais rápida, às vezes mais lenta, mas dentro da universidade temos as discussões e aí a gente tem que construir conjuntamente com os colegas. Acumulando as experiências. Com né? certeza. E passando agora para a Sabrina, eu quero saber como que essas mudanças, e você vê como que essas comunidades também podem fazer a gente chegar ao futuro de outra forma. Na verdade, essas comunidades elas têm muito a ensinar, né? A gente tem aprendido aos poucos, um pouco aos trancos e barrancos, porque também é lindo você ver a forma de produção, como que eles trabalham a questão do extrativismo. Então é muito bom você ter um contato com essas comunidades, porque é isso, é o que preserva. Se a gente tem a Amazônia ainda em pé, porque tem comunidade tradicional lá, tem indígena, tem quilombola. Você tem Mata Atlântica no litoral norte, com a especulação imobiliária, que é ali a região de Ubatuba, é porque você tem quilombola, você tem indígena, caiçaras ainda, que preservam o meio ambiente. Mas nem tudo são flores, né? Essas comunidades, elas sofrem um racismo ambiental muito forte, muito forte. Você tem condomínios de luxo em Ubatuba que nunca sofreram uma autuação ambiental. E os quilombolas e os indígenas recebem autuações constantemente por fazer uma casa de 30 metros quadrados. Não consegue nem autorização para pescar a rede. Os pescadores artesanais, então, que sofrem no litoral desse país, nem se fale, né? Então, existe um racismo ambiental muito forte, além do racismo institucional, as próprias instituições, né? E a sobreposição dos parques em cima dessas comunidades também é uma forma disso se arraigar, né, que é criminalizando, impedindo que essas comunidades possam trabalhar da forma que elas trabalham, com a acusação de que eles estão destruindo o meio ambiente. Então, é realmente um pouco assustador, né? E quando, na realidade, são eles que preservam e eles que têm a ensinar para nós, brancos, que invadimos e destruímos todo o meio ambiente nesse país, né? A Amazônia hoje ela era basicamente destruída por mineração, por madeireiros, pelos pecuaristas, né? Exatamente, pelo grande produtor, vamos dizer assim, né? Pelo agronegócio do mal, como dizem por aí. Então, a necessidade da reforma agrária, da agricultura familiar, ela vem nesse sentido. E o que tem para se aprender com essas comunidades tradicionais são essas formas de produção que respeitam o meio ambiente, que não usam veneno, que não poluem as águas com veneno, né, os nossos lençóis freáticos, e que não destroem o solo. Pelo contrário, respeitam o tempo da natureza. Né? Então, essa forma de produção, a agrofloresta é um exemplo disso. Né? Foi um aprendizado que daí a gente consegue trazer para a agricultura familiar. Para nos assentamentos, a gente está com várias experiências já de agrofloresta para poder fazer justamente esse trabalho de preservação ambiental. Então, o que a gente tem que aprender é com essas comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos, pescadores artesanais, a como se relacionar com o meio ambiente. E né? Algo ancestral, né? Exatamente. Como diz o Krenak no seu livro, o futuro é ancestral. Acho lindo essa ideia, né? Porque quando a gente tem nessas comunidades o ancião
Quer dizer, que é uma memória viva, né? Nos quilombolas são os griots. Tem lá muito contando as histórias, que faz essa passagem, né? Mas a gente está com um olhar, né, tá, muito voltado aos jovens. A gente estava dizendo que a nossa estação é esse olhar para essas juventudes. Queremos estar conversando com as juventudes dessas comunidades, inclusive a ideia da Unesp fazer um vestibular, né, destinado às comunidades tradicionais. Há uma discussão nesse sentido. Mas não é por acaso que nós convidamos o Pablo e a Justamente. Sabrina, né? Porque são parceiros da Unesp, né? A gente está se aproximando bastante do INCRA e esse projeto da MDA, e eu diria que o Pablo, vou dizer, ele é um professor de extensionista, assim, um exemplo muito interessante para nós, né? Como você construiu sua trajetória, né? Uhum. É bem interessante e é muito gratificante. A pesquisa, ela tem a sua importância e ela traz para aquele que faz um prazer, que é o prazer da descoberta, é o prazer de conhecer aquilo que se busca avançar, né? Mas muitas das vezes fica uma relação entre o trabalho e a gratificação do pesquisador de forma isolada, né? Quando a gente trabalha com essas comunidades, quando a gente leva e constrói o conhecimento com eles e contribui, né, para essas populações, aí parece que transborda essa gratidão, porque a gente percebe que a gente tem a capacidade, né, de contribuir na vida das pessoas. Uhum. E esse, eu acredito, Raul, que é um papel da universidade, principalmente da universidade pública, fazer diferença na vida das pessoas. Eu acredito nisso e é gratificante estar naquela região trabalhando com essas comunidades tradicionais. Muito legal, né? Nós convidamos o Pablo para coordenar esse projeto que a gente quer desenvolver de extensão rural, né? Uhum. Junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e a nossa grande parceira aqui no estado é o INCRA, né? A grande parceira é o INCRA, a Sabrina. Então, acho que a Unesp vai avançar muito nessa discussão aí, né? Com certeza. E eu acho que uma pergunta agora para todos é: vocês veem que a Unesp, as universidades mesmo, têm tido esse espaço para ter essas discussões que são tão importantes assim? Sabrina, por favor. Eu acredito que sim. Essa aproximação, esse momento de aproximação agora do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar com a Unesp, realizando esse trabalho da extensão rural, né, por meio de uma articulação do INCRA nesses territórios, essa aproximação que a gente precisa para levar tanto o conhecimento científico, o desenvolvimento tecnológico para essas comunidades que precisam disso. A penosidade do trabalho rural, não dá para a gente achar que a agricultura familiar tem que ser aquela família que pega a enxada e fica trabalhando na enxada, porque ninguém merece um trabalho desse que é muito penoso. A gente precisa avançar no desenvolvimento de tecnologias para a agricultura familiar, né? E nesse sentido, a universidade ela tem muito a contribuir. É o que a gente falou, a universidade ela tem que cumprir a sua função social. Uhum. Né? A universidade pública ela não pode ser um investimento do governo federal para desenvolver tecnologia para o privado lucrar mais. Ela tem que ser um espaço onde a gente produza o conhecimento para benefício de toda a sociedade, né? Na produção de alimentos, na preservação do meio ambiente, enfim. E também tem muito a ganhar com esse contato com essas comunidades tradicionais, com o agricultor familiar, porque internamente é uma disputa. Vamos lembrar que a nossa universidade brasileira ela é muito conservadora, né? Muito conservadora. Muito. Então, a gente está disputando uma ideia de universidade também. Eu acho que aí todos esses conhecimentos, né, que vêm para dentro da universidade ajudam a gente a se fortalecer, né, Pablo? Uhum. Não, com certeza. Eu gostaria de pegar uma fala da Sabrina e uma sua agora, aí, Raul. A questão do desenvolvimento tecnológico que seja aplicável pelo pequeno, né? Nós podemos desenvolver pequenas máquinas para facilitar a vida do pequeno agricultor, né, do agricultor familiar. E isso eu acredito que nós temos capacidade para isso.
entendendo, né, as necessidades, né, construindo, né, junto com eles isso, né, e eu acho que a gente tem muito a contribuir, porque a população rural ela tem diminuído, né, Você e tem o um processo jovem de envelhecimento. O jovem O jovem não quer ficar. não quer ficar, porque imagina, eu vou continuar Nessa de enxada, lida, de na sol a enxada. sol. Isso, ele acaba procurando uma condição que ele entende ser melhor para ele. Mas se você tiver máquinas, né, onde ele possa melhorar Facilitar melhorar a questão da produtividade, né, seja ela de animal ou vegetal, isso vai, com certeza, fixar esse jovem no campo. E o segundo ponto, né, que eu destaquei é aquilo que o professor Raul comentou, que é o conservadorismo. Ainda mais num curso muito tradicional de mais de 100 anos, que é o curso de agronomia, né? Então, é difícil você quebrar paradigmas, fazer a mudança de paradigmas, né? Porque nós vemos a evolução da agricultura sempre foi muito padronizada e uma das últimas experiências que a gente teve foi a Revolução Verde, né? Que foi o uso intenso de máquinas, de agroquímicos, de sementes ditas melhoradas para um padrão de produção e reverter tudo isso, né, numa universidade conservadora, você tem uma de cadeia maneira geral, industrial em cima, que tem muito interesse, maquinário, multinacionais com interesses, né, bilionários. O jogo é pesado. É pesado, então é difícil você mudar isso. E aos poucos, né, a gente vai tentando trazer esses novos olhares. E um fato interessante nesse trazer novos olhares é que com a política de ingresso de universitários na Unesp e em outras instituições, que nós temos hoje uma diversidade, né, perfis diferentes de aluno, isso foi muito interessante, que isso ajuda também a universidade a evoluir nesse sentido. Pablo, eu me vejo muito assim, nesse ponto que você falou sobre trazer essas discussões, porque esse é um ponto que eu vejo desde que eu entrei na universidade pública, né? Eu já cheguei incomodada com algumas referências que traziam em sala de aula e que não são discutidas, né? Eu vejo principalmente isso na comunicação. E, por exemplo, está acontecendo agora a questão do marco temporal, que liga muito com as comunidades tradicionais e os povos originários, e, assim, não está falando sobre isso. E a gente tem que trazer e pontuar e dar visibilidade para essas questões que estão influenciando muito nas mudanças climáticas. Então, a gente vê como que os projetos de extensão, as atividades de extensão, elas podem ter esse papel importante de trazer isso, esse ponto crítico, né? Da gente criticar e pontuar isso. Trazer as pautas, né? Você tem Exatamente. as principais perguntas. Estão o mundo girando aí e a gente na sala de aula, né, estudando, às vezes, porque faz parte da tradição. É lógico que é importante você conhecer essa tradição, né, do conhecimento de cada área, mas o mundo está se transformando, né? E rapidamente. Rapidamente. E aí vocês também têm que... as pessoas inseridas na universidade, elas também têm que acompanhar a juventude, né? Que a gente está também ali mudando muito rápido e trazendo essas questões, né, para a universidade mesmo. Então, é por isso que é importante esses espaços, tanto os podcasts quanto os mesacasts, e outros espaços que a gente pode documentar e deixar isso registrado, né? Eu faço parte da Web TV e agora eu estou na edição, na seção de SEDOC, que é essa parte que documenta e deixa ali registrado e faz a digitalização desses arquivos que estão lá parados, né? Arquivos que são memória da universidade e de tudo que a gente vem trabalhando ao longo dos anos. E são coisas que eu nem sabia que existia, entendeu? De jornalistas que estão ali, de pessoas que passaram e que tem muito a ensinar a gente também, né? E a gente tem que levar esse conhecimento, né? Então, por isso que é importante vocês estarem aqui também, para a gente fazer isso e deixar isso registrado, né? Em relação a isso, eu tenho lá na Caçandoca, tem o seu Antônio, que é um griot, que é um desses que são os anciões que é o quilombola, do quilombola. Lá do Ubatuba, né? De Ubatuba, quilombo da Caçandoca. O seu Antônio, ele tem um monte de material, tipo ata da primeira assembleia, ele tem um monte de papel, ele sempre vem com aquelas pastinhas com os documentos históricos da comunidade, quem participou das primeiras assembleias e tudo mais.
e que tudo se perde lá, porque lá é muito úmido por conta da praia, e essa documentação é uma documentação que se perde. Isso tem em todos os quilombos, mapa que desenha, que, enfim. E aí, isso, por exemplo, seria um trabalho que eu acho que a gente podia até, de repente, pensar numa parceria aí, um trabalho para a gente poder fazer junto às comunidades, mais uma parceria, né? Porque isso é fundamental, a gente ter isso digitalizado para que a história não se perca, né? E os registros de vídeo, áudio, as entrevistas, enfim, que são as formas da oralidade, como eu estava né? falando, como é incrível nessas mesas que nós estamos fazendo, como você começa a falar de um assunto e vai amarrando com o outro, né? Porque por isso que se diz a extensão, não existe extensão sem a interdisciplinaridade. Mas você toca no outro ponto, que são os aspectos metodológicos, né? Que você tem a tradição oral e aí você tem a escrita, né? Então, essa relação entre a oralidade e você documentar isso na escrita, né? Isso é um desafio enorme que são metodologias que a gente tem que desenvolver. E acho que, Raul, acho que você também pode trazer outro ponto pra gente. A gente sabe que existe uma experiência feita em Ubatuba a partir da construção da geodésica. Você pode nos falar mais sobre isso? Assim, nós estamos criando a escola de formação, né, de extensão e esse projeto, né, que o Pablo vai coordenar da extensão rural junto com o MDA, né, e o INCRA, seria um primeiro módulo, né, que vai nascer na escola. Mas a gente sonha em disseminar pela nossa universidade um espaço de geodésicas, né? Nós construímos uma primeira lá em Ubatuba, na Fazenda Experimental da Secretaria da Agricultura, né? E com isso a gente está desenhando, né, a pasta técnica, vamos assim dizer, e já existem 5, 6 unidades da Unesp interessadas. Então, é um espaço de rodas de conversa, né? Um espaço mais informal e na forma de uma abóbada, né? E feita de bambu, e que é a geodésica. É legal a gente trazer esse bate-papo aqui mais dinâmico também, para, igual você falou, muitas vezes eles não se sentem confortáveis, porque às vezes a comunidade também passa um discurso de uma forma que não seja tão... como que eu posso dizer? Também. Acessível. Acessível, né? Acho que essa é a palavra, acessível. Então, a gente trazer também essa acessibilidade, né? De uma forma que a gente está ali, a gente está dando um retorno também, né? E falando para eles, né? Falando dessa forma didática. Então, acho que isso é muito necessário, de verdade. Eu vejo, assim, como estudante, é muito necessário passar a linguagem dessa forma. Mas aí eu saio aqui dessa discussão de hoje, assim, absolutamente convencido da importância da agricultura, a discussão que já está fazendo, né? Porque, como a gente diz, a extensão tem que ir para a rua, mas sempre nos chama atenção, não, tem que ir para a rua, mas tem que ir para o campo, para a floresta, para as águas, né? Todos esses ambientes que você encontra essas comunidades, né? Com certeza. Nós não podemos ficar só intramuros, como eu disse, né? Nós temos que ir até tem que sujar o pé de barro, né? Com certeza. As mãos também. Esse papel na universidade é o papel da extensão, né? Então, eu acho que é bem aquela coisa da cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Então, é fundamental a extensão na formação dos futuros profissionais das universidades. Então, os jovens que têm mais curiosidade, mais disposição para irem a campo, que querem mais, né, estão mais abertos para conhecer novas experiências, eu acho que a extensão ela cumpre esse papel fundamental, que é romper os muros da universidade, né? Assim como outras formas de acesso à universidade, como as cotas, os vestibulares para indígenas, para quilombolas, também são a forma de romper esses muros de fora para dentro e aí trocando as diversas formas de conhecimento que são desenvolvidas nos espaços. Sim, e dentro dessas experiências assim que vocês tiveram, tem alguma que marcaram muito vocês? Nossa, tem várias. Tem várias. Eu vou citar uma da semana passada e uma dessa semana. 2. Para dizer uma de quilombola e uma de agricultores familiares. Semana passada, a gente teve na entrega de um termo de autorização de uso social da comunidade do Quilombo da Fazenda. E a dona Laura, que é uma das griots lá do Quilombo da Fazenda, históricas, ela estava sofrendo um processo de criminalização pelo parque já há muito tempo, o parque estadual. Que está sobreposto à comunidade do Quilombo da Fazenda. E foi muito emocionante a entrega desse taus
pela SPU, né, Superintendência do Patrimônio da União, e você vê o alívio dela falando que agora ela consegue dormir em paz na casa dela, sabendo que a casa dela não vai ser demolida, não vai ser derrubada. E que ela... Emocionante, né? É emocionante. Aí todo mundo chorou, aí vieram as netas, a referência que ela é para as netas, essas novas juventudes, as diversas gerações, né? Enfim. Então, isso, assim, você vê a situação desses anciãos das comunidades e o que eles passam, né? E como que eles querem, o que eles querem deixar para a juventude, e a tristeza às vezes quando o neto não acompanha, quando o filho não acompanha, quando sai do campo, sai do lote da reforma agrária e não acompanha esse processo. Então isso foi extremamente emocionante participar disso, né? Poder ver uma comunidade com o seu território aí garantido, de que ela não vai ser expulsa desse território em nome da preservação do meio ambiente, né? O que é extremamente contraditório. A gente já está quase encerrando aqui, aí só para finalizar, Pablo, você tem alguma também? Bom, uma experiência também marcante aconteceu esse ano, que desde 2018 nós começamos dentro da Unesp um programa de melhoramento genético da batata doce visando biofortificação com vitamina A, com beta-caroteno. Porque no Vale do Ribeira é uma outra problemática, nós infelizmente ainda temos deficiências de vitamina A. E como a batata doce é um alimento base da alimentação, então por que nós não inserirmos a vitamina dentro de um alimento que é tradicional para ser consumido? Então nós começamos um trabalho, né, em 2018, e o ano passado nós identificamos, né, 3 materiais, ou 3 variedades, ou 3 cultivares, com alto teor de beta-caroteno e teve uma boa característica agronômica, né? Boa capacidade de produção, sofre menos com problemas de pragas, então é mais resistente. Então nós fizemos um trabalho de extensão que nós introduzimos em 2 comunidades, uma no Quilombo Peropava em registro e outra numa associação de agricultores familiares de Itapiraí. E nós cultivamos com eles, né? Nós passamos esse período, colhemos. E nós colhemos, e o foco no Peropava foi eles produzirem alimentos, porque eles já produzem pães que eles comercializam nas feiras de cidades do Vale do Ribeira. Que delícia. Então eles já estão comercializando pães com batata doce biofortificada. Então quem consumiu o pão do Quilombo Peropava vai estar biofortificado com beta-caroteno. E a dona Maria, que é uma das pessoas que estão fazendo esse trabalho, ela fez um relato muito importante ou gratificante também, que ela falou que a gente levou para elas um material muito interessante, né? Ela deu uma entrevista, né, no meio de comunicação e relatou isso. E na Associação de Produtores, né? Eles hoje já estão comercializando nas feiras a batata doce biofortificada da Unesp. Puxa, que legal. Então eles conseguem ter renda, né, por meio desses produtos, né, que foi desenvolvidos pela Unesp. Então a gente não sabe aí onde começa a pesquisa, onde está a extensão e começa um sobre aí já o tem outro. inovação, transferência de tecnologia. Com certeza. Eu tenho certeza que vocês têm muita história para contar. Mas a gente precisa encerrar por hoje, né, Raul? Eu tenho certeza que o nosso papo foi incrível. Foi muito legal. Eu queria dizer que, apesar de eu falar que eu sou muito urbano, né, mas nesses 30 anos que eu estou lá em Prudente, eu acompanhei os assentamentos do Pontal. Né? Realmente é incrível os assentados chegarem a áreas arrasadas, um pasto empobrecido e tal. E hoje são lotes com árvores frutíferas, quer dizer, toda a parte de bosque. Em 30 anos você vê uma mudança gigante. Não dá pra gente estender o assunto assim muito mais, mas assim, eu quero agradecer muito a presença de vocês por hoje. Muito obrigada por estar aqui com a gente, ter esse papo tão importante sobre sustentabilidade e agricultura familiar, né, Raul? Isso aí. É isso, gente. Muito obrigada a todos pela participação e obrigado também você que nos assistiu até aqui. Para não perder os próximos episódios, siga as nossas redes sociais e nos vemos no próximo Estação X. Até mais!